Todo mundo sabe tudo, então dá para ir direto para a prova amanhã. Sem dúvidas. A prova oral hoje, já que ninguém tem dúvida, eu vou chamar o nome a nome, vou fazer uma perguntinha, você tem que falar para todo mundo e responder aqui, eu digo se está certo ou errado, fechou? Prova Galera, é oral. triste. A pessoa até saindo da reunião. Saiu da reunião é WO. Até a mãe do Pedro tá participando. Olha aí, galera, que coisa boa. Família do Vinícius, tudo bem, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado por toda a ajuda aí, pessoal. Aê! Ô, Vinicião. Sem dúvidas, então, gente, vamos lá, vamos começar a aula de hoje, então. E hoje eu vou fazer, a aula vai funcionar da seguinte forma: eu vou apresentar o teste T pareado, que é um procedimento então similar ao de ontem, mas eu vou exemplificar, vou resumir o que a gente viu durante a semana e depois eu vou fazer um exemplo prático de como eu espero que vocês me entreguem os estudos de caso, ou pelo menos uma parte dos estudos de caso seja daquele formato, tá? Estudo de caso não, perdão, as atividades de vocês. Estudo de caso é do quarto ano. As atividades que vocês têm que me entregar, que é fazer aquelas tarefas que eu passei para vocês lá no Moodle. Reforçando então, hoje à tarde eu vou mandar no Moodle as atividades de hoje e amanhã nós temos uma prova que vocês têm que me entregar até meia-noite. Todos os trabalhos amanhã, então até meia-noite. São 3 trabalhos mais a provinha de amanhã, beleza? Não vai ser Professor, difícil a prova, tá? Pode falar. mas eu tenho um trabalho aqui para entregar hoje, já é o trabalho T lá, da Ah, análise. eu tinha colocado errado as datas, depois eu faço a conferência e mudo tudo para amanhã, tá, pessoal? Então, se a data estiver errada lá, já tem algumas que eu já alterei, mas eu vou conferir tudo hoje à tarde novamente, ver se eu coloquei a data certa. Porque se colocar meia-noite, aí é como se fosse hoje, né? Mas, na verdade é 11h59 de amanhã, ok? Ok. Beleza então, professor. Obrigado. Nada, valeu aí por avisar. Vamos lá, pessoal, vou abrir aqui a apresentação. Se eu interromper a aula ou parar alguma coisa, é porque está chegando gente, tá? Nós já estamos em 39 pessoas. A turma tá boa hoje, hein? Vamos lá. Já compartilhou a tela. Ontem a gente viu, então, teste T para amostras independentes e a gente parou os procedimentos no exemplo no Excel. Eu mostrei um exemplo no Excel de como fazer, aí a Bruna fez algumas questões e eu acabei mostrando algumas variações dessas possibilidades e apresentei para vocês o que a gente vai ver hoje, que é o teste T para amostras pareadas. O teste T para amostras pareadas, diferente do que é o teste T independente, que a gente comparou dois grupos de amostras que não são as mesmas pessoas, nós temos agora o teste T para amostras pareadas, que é a comparação da média de dois grupos que são dependentes, ou seja, formados pelo mesmo conjunto amostral. Qual que é a diferença, então, que nós vamos observar? É o momento que esse sujeito foi avaliado. Então, o teste T para amostras pareadas acontece quando o mesmo sujeito é avaliado duas vezes no tempo. Então, ele foi avaliado antes de uma intervenção e depois de uma intervenção, por exemplo, essa é uma das possibilidades, ou então ele foi avaliado em um dia, por exemplo, a gordura corporal usando a bioimpedância e no segundo dia usando dobras, e a gente quer comparar, ver se o resultado é parecido, para confirmar ou validar aí o resultado, por exemplo. Então, ele foi avaliado em dois momentos, com procedimentos diferentes, mas para a mesma variável. Então, reforçando, nós temos então o teste T para amostras
independentes, que a gente compara um desfecho numérico, por exemplo, a idade, peso, estatura, percentual de gordura, para dois grupos diferentes de sujeitos. Por exemplo, homens e mulheres, como eu comentei ontem, mas pode ser pessoas que têm uma doença e que não têm essa doença, pode ser um grupo específico, por exemplo, atletas versus sujeitos não atletas, ou atletas amadores e profissionais. Tem muita possibilidade aí de comparação. Qual que é a restrição? Só dois grupos. Então, homens versus mulheres, atletas profissionais versus amadores, apenas dois grupos, tá? E quando a gente fala em teste T para amostras pareadas, ao invés de ser a comparação de dois grupos de sujeitos diferentes, nós pegamos um grupo só e acompanhamos eles em dois momentos. Antes de uma intervenção e depois de uma intervenção, por exemplo, ou então um segundo modelo que pode ser a avaliação da gordura corporal por bioimpedância e por dobras cutâneas, que são dois métodos diferentes para avaliar a mesma variável. Então, a gente avalia a mesma variável do mesmo grupo de sujeitos em dois momentos no tempo. Qual que é a restrição do teste? 2 momentos no tempo. Se for 3, tem que ser outro teste. Tá? Então, quando você tem só pré e pós, é 2 momentos. 2 momentos é teste T pareado. Ok? Vamos reforçar isso dando alguns exemplos. Então, imagine a seguinte situação. Em janeiro de 2020, nós coletamos a informação de estádio de humor dos estudantes da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Estado de humor em janeiro, em geral, a gente espera que seja feliz, porque está todo mundo de férias, está todo mundo na praia, sossegado, né? Ou pelo menos não está tendo aula, não tem o estresse do ano letivo. E esses estudantes, então, responderam aí esse questionário de estado de humor, e nós encontramos que essas pessoas estavam bem, felizes, tranquilos, o humor deles estava ok, estava bacana. E aí nós planejamos avaliar novamente esse estado de humor em junho de 2020. O nosso planejamento foi esse. Só que a gente não contava com uma pandemia no meio do caminho. E aí esse mesmo grupo de sujeitos foi avaliado novamente em junho de 2020, o mesmo grupo de pessoas, para a mesma variável, o estado de humor. E aí, a mudança que a gente vai observar no estado de humor tem a ver com o efeito do tempo. E o tempo, é claro, que envolve um monte de condições, mas esses 5, 6 meses de diferença entre uma avaliação e outra é a nossa variável que está causando um distúrbio no estado de humor. Nesse caso, nós avaliamos novamente os estudantes aí em junho de 2020 e verificamos que o estado de humor estava afetado. As pessoas estavam mais estressadas, mais cansadas, mais tristes, mais depressivas, mais ansiosas. Então, nós percebemos lá pelo estado de humor que houve uma queda naquele humor bom, naquela felicidade, né? Por conta, provavelmente, aí da quarentena e da pandemia. Esse resultado, ele vem, então, de uma coleta de dados que a gente tem avaliação antes e depois, ou pré e pós. Então, esse é um modelo teórico de como que funciona a avaliação caso a gente tenha interesse em executar um teste T pareado. Então, se a gente vai executar um teste T pareado, a gente vai fazer uma coleta antes e depois de um período de tempo. No meio desse período, a gente pode ter uma intervenção, pode ter simplesmente o período total aí acontecendo alguma coisa naturalmente, ou pode ser de um dia para o outro. Será que muda de um dia para o outro, um efeito agudo? Pode ser no mesmo dia, antes e depois de uma aula, antes e depois de assistir um filme. O estado de humor, por exemplo, muda antes e depois de assistir um filme. Se você assistir Matrix, você sai, eu sou o cara. Se você assistir Harry Potter, eu gosto de Harry Potter, você sai animado, né? Querendo assistir mais. Se assistir uma série, por exemplo, Dark, aí, que o pessoal tem comentado que ela causa distúrbios na cabeça das pessoas, então pode acontecer uma diferença. Então, esse antes e depois, a gente avalia e compara mediante teste T. Eu fiz um resuminho aqui, ó, de
todos os testes que a gente viu essa semana e as principais informações de cada teste. Então, vou começar lá pelo teste T independente. Primeiro, o que a gente precisa entender que é muito importante aqui? Nível de significância, que é aquele valor de P que vai indicar para a gente se a hipótese nula ela é verdadeira ou não. A gente vai assumir ela como verdadeira ou não. Em geral, o nível, desculpem, o nível de significância é 0,05. Valores, então, superiores a 0,05 a gente aceita a hipótese nula. E valores inferiores a 0,05 a gente rejeita a hipótese nula. Fala, opa, ela não é verdadeira, ou tem uma chance muito pequena de ser verdadeira. O teste T independente tem como pressuposto a normalidade, mas é a normalidade só do desfecho. Então, a variável que deve ser trabalhada, a normalidade, estimada, se a distribuição é normal ou não, o teste de normalidade deve ser realizado para a variável que é desfecho nosso. E no nosso caso, o desfecho também pode ser conhecido como variável dependente. Então, variável dependente ou desfecho, nos exemplos que eu passei para vocês, foi tempo de internação, um dos exemplos, tá? E ela é uma variável que tem que ser necessariamente numérica, que a gente viu lá atrás nos vídeos, eu passei para vocês nos vídeos a diferença entre variável numérica e categórica. Então, a variável dependente ela é o tempo de internação, uma variável que tem que ser necessariamente numérica e ela tem que ter distribuição normal. Esse é o pressuposto. O teste T independente, que foi o que a gente viu ontem, ele é uma medida de comparação de dois grupos que são diferentes. Por isso, a hipótese nula é que não há diferença entre os dois grupos. Essa é a hipótese nula para o teste T independente. Esse quadro eu vou passar para vocês, tá? E a variável que a gente chama de preditora, ou variável fator, ou ainda variável independente, é a variável sexo, que foi o exemplo que eu passei para vocês ontem. Será que homens e mulheres têm diferença no tempo de internação? Então, eu estou comparando homem versus mulheres. Ou seja, o que está gerando o efeito da diferença é o sexo, a diferença entre homens e mulheres. Por isso, ela é uma variável que a gente chama de variável independente ou variável preditora, fator, é o que causa. E aí, ela tem que ser necessariamente categórica quando a gente fala nessa medida de teste T independente. Passando para o teste de hoje, que é o teste T pareado, novamente, nível de significância 0,05, normalidade do desfecho, tem que ter normalidade. A medida do teste T pareado é uma medida de comparação de dois momentos, pré e pós, ou então antes e depois de alguma coisa, ou então comparando dois momentos no tempo com duas medidas diferentes da mesma variável. H0, qual que vai ser? A hipótese nula. Não há diferença entre os momentos. A hipótese nula é sempre essa, tá, gente? A hipótese nula já está contida no teste. O teste, você não tem que construir uma hipótese nula dela. Ela já existe no teste. Não há diferença entre os dois momentos e acabou. O que você vai melhorar na hipótese nula? Não há diferença entre 2019 e 2020. São dois momentos. Foi o que a gente fez ontem, por exemplo, mas a gente vai executar hoje de uma maneira diferente. E aí, um exemplo aqui que a gente viu, o estado de humor hoje, se há diferença, então, no estado de humor, que é uma variável score, é um score do estado de humor, é uma variável numérica. Tem que ser numérico o desfecho, tá, pessoal? Então, tem que ser numérico o desfecho ou variável dependente. E aí, a nossa variável independente é o tempo ou o método. Tempo, caso a gente colete pré e pós, então o intervalo que a gente avaliou, pré versus pós, vai ser o nosso tempo. Então, são duas medidas, é pré versus pós. Ou então o método, que aí é, por exemplo, bioimpedância e gordura corporal medida pelas dobras cutâneas. Qual que é a diferença do teste T independente para o teste T pareado quando a gente fala em estrutura de planilha? Eu vou mostrar para vocês. Então, depois eu vou mostrar para vocês como que fica a planilha para executar o teste T independente e como que tem que ser a planilha para executar o teste T pareado. Existem diferenças na planilha, tá? Por fim, a gente viu no primeiro dia a correlação. E a correlação, ela também tem um nível de significância associado. Eu não passei o nível de significância para vocês porque ele não é tão relevante. Mas, em geral, a gente pode associar sim a um nível de significância, porque o nível indica que aquele resultado é importante para a amostra que a gente avaliou.
E aí a correlação, quando a gente usa Pearson, né, no caso de Pearson, ela tem que atender à normalidade. Foi a que eu passei para vocês, a correlação de Pearson, aquela que a gente executou no Excel. E é uma medida, então, de relacionamento entre duas variáveis. As duas variáveis têm que ser numéricas. Observem lá, tanto variável independente quanto variável dependente são numéricas. O que a gente usou de exemplo? Popularidade do biscoito e popularidade da bolacha, que eram unidades que iam de 0 a 100. Quão popular era esse termo no Brasil, o uso desse termo no Google no Brasil. Qual que é a hipótese nula da correlação? Não há relação entre as duas variáveis. Sempre duas variáveis, tá? Então, correlação de Pearson, eu não coloquei o Pearson aqui, mas eu vou colocar para mandar para vocês. Correlação de Pearson, então, relação entre duas variáveis. Lembrem-se que a relação entre duas variáveis ela vai de -1 até 1. O valor pode ser negativo ou pode ser positivo. Quando é positivo, significa que as duas variáveis elas crescem proporcionalmente. Se uma cresce, a outra cresce também. Então, elas são diretamente proporcionais. Se ela é negativa, significa que elas são inversamente proporcionais. Uma cresce, a outra diminui, ou o contrário. E aí, o valor do R que a gente encontra é uma magnitude. O quanto que quando uma cresce, a outra diminui. Em quanto. E aí esse valor, então, pode ser classificado entre uma relação forte, moderada ou fraca. Eu passei para vocês esses pontos de corte, não está aqui no resumo, mas está lá nos pontos de corte para vocês. Beleza, professor? Fiz tudo, aprendi a fazer o teste. Como que eu apresento esse resultado? Eu chamo isso de visualização. Como que a gente visualiza o resultado? Está aqui os 3 exemplos para a gente visualizar. Então, o teste T pode ser apresentado em tabelinha. Fica legal apresentar em tabela, porque você consegue mostrar lá que VD é a variável dependente, que é o resultado, o nosso desfecho, a média do grupo 1 e o desvio padrão do grupo 1, a média do grupo 2 e o desvio padrão do grupo 2, e do ladinho ali o valor de P da comparação entre grupo 1 versus grupo 2. Isso aqui significa que é o teste T independente, porque são 2 grupos. Quando a gente olha na tabela de baixo, nós vamos perceber que tem lá momento 1 e momento 2. A tabela é muito similar. O que muda? Que não é mais o grupo, agora é o período. Então, a gente vai colocar a média do desvio padrão do momento 1 e a média do padrão do momento 2 e o valor de P dessa comparação. E aí nós temos um resultado aí bem explicado que pode ser usado como visualização, como divulgação científica. Vocês podem me mandar as tabelas de vocês assim, tanto para TCC, quanto para, por exemplo, os estudos, as atividades que eu passei para vocês hoje. A correlação a gente pode apresentar de diversas formas, mas a mais tradicional, quando a gente tem só 2 variáveis, quando a gente não está fazendo uma relação de um monte de variáveis ao mesmo tempo, nós podemos apresentar isso num gráfico de dispersão. E colocar do ladinho aí o valor da relação então dessas 2 variáveis. Eu coloquei aqui R igual a 875, é o valor do R que foi encontrado. Então foi positivo e uma magnitude muito alta, ou seja, uma relação forte. Essa é a forma principal de apresentação. Mas também pode ser apresentado em gráficos. E os gráficos são interessantes porque eles facilitam o entendimento. Então, lá na visualização dos dados do teste T independente, nós podemos criar um gráfico de barra com uma medida de erro associado. O que é esse gráfico de barra? É um retângulo que representa o valor da média que a gente encontrou. Então, nesse retângulo, que é o preto que está aqui, esse retângulo, lá no final do retângulo, vai estar constando exatamente no valor da média para os homens. Isso separando homens e mulheres. E aí tem uma barrinha de erro que está associada, parece um T aqui, que nada mais é do que o desvio padrão. Então, além da média, nós colocamos um Tzinho que vai indicar que a média tem um erro associado. E esse erro, essa dispersão, é o nosso desvio padrão. Se a gente fizer isso tanto para homens quanto para mulheres, dá para perceber qual está maior e qual está menor. E aí a gente já consegue, batendo o olho, identificar qual que é maior e qual que é o menor. E essa é uma das formas de apresentar os resultados. Eu não ensinei vocês a fazer esse tipo de gráfico, pretendo ensinar vocês quando eu entrar nos outros programas. No Excel ele é meio chatinho de fazer. Não é impossível. Se alguém tiver interesse, é só digitar lá no Google como fazer gráfico com barra de erros no Excel, que vai aparecer lá os tutoriais, tá?
A segunda opção aqui de gráfico que eu estou mostrando é o teste T, os gráficos para o teste T pareado. E os gráficos para o teste T pareado, eles têm, em geral, uma pequena mudança aí do gráfico do teste T independente, que é a conexão entre as duas informações por um traço, uma linha, para mostrar que houve um efeito de crescimento. Então, eu posso apresentar também como duas barras de erro, uma barra que é um retângulo, ou eu posso apresentar com essa medida que eu estou mostrando aqui, que nada mais é do que um quadradinho pequeno, representando a média, e uma barra de erro tanto para cima quanto para baixo desse valor de média. Então, um T para cima e um T espelhado para baixo, que é o desvio padrão. E aí, no momento pré, conectado por uma reta com um momento pós, que vai me mostrar se cresceu ou se diminuiu. Então, batendo o olho, você já observa, opa, pós está mais alto que o pré e a linha está mostrando que houve um crescimento ali. E isso demonstra, ou pelo menos é o que se trata aí necessariamente na visualização de dados, que a conexão entre as duas medidas significa que houve uma avaliação antes e depois. E que são os mesmos sujeitos, ou seja, que não são grupos necessariamente independentes. São grupos pareados. Por isso essa linha conectando, essa linha preta aqui, ó, conectando as duas medidas, tá? Isso aqui também eu não mostrei como se faz, eu só estou falando para vocês visualizarem essa informação. Aos curiosos, quem quiser saber fazer, é possível fazer os dois gráficos no Excel, mas não é tão simples quanto foi o gráfico de dispersão que eu já mostrei para vocês. Então, quem quiser aprender a fazer, recomendo que procure no Google gráfico de barra com erro, e fiquem à vontade caso vocês tenham esse interesse. Quando a gente for visualizar, fazer utilização de programas como o R ou como o GraphPad, até fica mais fácil executar, mas eu ainda não entrei nos programas, eu tenho que passar eles para vocês. Um deles é por assinatura, e eu tenho assinatura e vou disponibilizar para todo mundo, tá? Outras opções, olha só que interessante, a própria visualização do teste T pode ser demonstrado de duas formas bem legais. Aqui, isso aqui é um estudo, eu que fiz essas figuras num programa bem fácil de executar, já aparecem as duas figuras uma da outra. Posso representar a diferença para o grupo, então a média antes e depois do grupo, e a diferença para cada um dos sujeitos. Notem que tem um traço que conecta cada um dos sujeitos. Então, o sujeito antes e o sujeito depois, quanto que ficou. E em um dos casos aqui tem um sujeito que, inclusive, diminuiu o resultado no momento depois. Então, quando a gente olha para os indivíduos, podem ter sujeitos que reduziram ao longo do período e outros que aumentaram a variável que a gente está avaliando. Pense lá no estado de humor. Alguns sujeitos poderiam estar com estado de humor alto e caíram após a pandemia, que é o mais tradicional, talvez, e outros sujeitos podem estar com estado de humor médio ou alto até, ou mantiveram ou até aumentaram, porque se envolveram em atividade física, porque se envolveram em atividades lúdicas que gostaram, ficaram com a família, e aí o estado de humor até melhorou. Então pode haver diferenças entre os indivíduos do grupo que a gente avaliou, e essas diferenças são interessantes às vezes serem apresentadas. Quando a gente fala em correlação, apesar da correlação ser traçada para duas variáveis por vez, nós podemos ter uma amostra grande de variáveis e traçar todas contra todas, de duas em duas, sempre. Então, todas contra todas, de duas em duas. Eu trouxe aqui duas visualizações interessantíssimas de como demonstrar isso. As duas foram feitas no programa R, com uma linha de comando. É muito fácil fazer isso aqui. O que precisa? Primeiro, aprender o programa, mas, de maneira geral, o que está mostrando aqui? Tanto o resultado da correlação em valores, quanto o gráfico de dispersão. E isso fica muito bonito, muito fácil de compreender. Batendo o olho, você já entende o resultado. Do lado, eu estou fazendo a mesma coisa, só que agora com cores. Então, dependendo da graduação da cor, é o resultado da correlação. Então, observem que ao lado tem um intervalo que vai de -1 a 1, e aí a cor vermelha escura, quanto mais escuro o vermelho, mais próximo do -1, e quanto mais escuro o azul, mais próximo do +1. E aí está demonstrando para nós que o tom da cor e o tamanho da bolinha aqui para cada uma das conexões é um indicador do valor da relação. É outra forma, isso aqui é só para ilustrar para vocês, porque vocês vão encontrar isso nos artigos que vocês vão ler daqui para frente, especialmente no ano que vem, quando vocês entrarem na parte de prescrição de exercício e estudos aí na parte de
mais biológica, tá? Vamos aos exemplos no Excel novamente. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Vou mostrar para vocês. Eu coletei a informação, quer dizer, ainda não baixei, eu vou fazer todo o processo. Eu só digitei aqui no Google Trends, eu digitei lá exercício físico e solicitei que ele me passasse a informação dos últimos 5 anos. E aí eu queria saber qual era a popularidade do termo exercício físico nos últimos 5 anos. E notei que existe uma tendência de ser menor, a popularidade ser menor, lá no período, claro, né, no período de dezembro. Final de dezembro e comecinho de janeiro ele é um pouco menor. E isso é rotineiro. Isso aqui é uma série temporal, então acontece todos os anos esse mesmo tipo de resultado. Reduz o valor da popularidade lá nos meses finais, nas semanas finais de dezembro, então há uma queda. E aí a gente consegue perceber isso pelo olho, mas o que eu quero saber aqui? Será que realmente dezembro, o mês de dezembro, tem resultados de popularidade menor do que os outros meses do ano, quando a gente fala nos últimos 5 anos, para a popularidade do termo exercício físico? Então, eu vou baixar esses dados aqui e vou fazer essa análise agora para mostrar para vocês o que vocês podem fazer de trabalho para me mandar. Ok? Ontem eu já mostrei o TST pareado, mas eu posso mostrar de novo a comparação do biscoito e bolacha. Talvez a gente faça isso. Agora eu só vou salvar, então, aqui na disciplina nossa. 2020, aulas, epidemio, inferencial, teste T. Dados, exercício, 5 anos. Então, baixei a informação aqui. Estou fazendo o processo integral para vocês acompanharem novamente, tá, pessoal? Só para relembrar, só para reforçar. Uma vez que hoje, então, é a aulinha de reforço para amanhã a gente fazer a prova e todo mundo entender esse processo. O que aconteceu aqui? Os dados, eles vêm em formato textual, a gente precisa tirar a informação aqui que a gente extrai. São os 2 últimos valores aqui sempre, pode ser 3, caso tenha um valor 100, e eles estão separados por vírgula. Nós temos a data, 2015, 8,9,72. Então, a vírgula é um indicador da separação entre 2 colunas. E o Excel consegue separar a partir desse indicador. Então, a gente vai aqui em dados, texto para coluna, e aí aqui em delimitado, a gente vai selecionar a vírgula. E quando a gente seleciona a vírgula, ele já entende, opa, cada vez que aparece uma vírgula nesse textinho, eu vou passar para outra coluna. E aí, basta eu executar, já está aparecendo aqui para mim a separação dos dois. Como eu coloquei lá com esses acentos para o Brasil, infelizmente os acentos não são reconhecidos no formato textual ali, e aí dá para a gente corrigir. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos as semanas, começando lá em 2015 e terminando agora em 2020, são mais informações em 2020, e ao lado a popularidade do termo exercício físico, tá? Então, nós temos aí a popularidade do termo exercício físico por semana. E aí, qual que é a minha pergunta? Eu vou escrever ela aqui do lado. Vou dar um zoom aqui. Será que a popularidade do mês de dezembro é menor que a popularidade do termo exercício para o mês de dezembro é menor que os outros meses? Nos últimos 5 anos? Essa é a nossa pergunta. Qual que seria a hipótese nula dessa? Qual que seria a hipótese nula disso aqui? Provavelmente H0 vai ser que não há diferença, né? Não há diferença. Então, está aqui nossa hipótese nula. Nós vamos testar essa hipótese nula. Como que eu vou fazer isso?
primeiro eu vou separar os meses. Eu preciso identificar qual é o mês de dezembro e qual não é o mês de dezembro. Como que eu faço isso? Existe uma função no Excel que, a partir de uma informação de data, ela reconhece qual é o mês. Então, basta eu digitar aqui igual mês, foi o que a gente fez para ano ontem. Seleciono a informação de data e dou Enter. E olha só, ele já está reconhecendo. A gente sabe que o mês de dezembro é o mês 12, correto? Pois bem, aqui tem vários meses 12. E aí, o que eu posso fazer? Agora eu posso criar aqui uma coluna que eu vou chamar de dezembro. Então eu vou colocar aqui, igual se for esse valor aqui do lado for igual a 12, eu quero que apareça 1, ou melhor, vai aparecer assim, dezembro, ponto e vírgula. E aí, se não for 12, vai aparecer outro. Muito bem. Então nós temos aqui agora uma coluna que vai indicar qual é dezembro e qual não é. E olha o que dá para fazer. Para ficar fácil executar a comparação, eu vou classificar. Expandir a seleção, classificar. Primeiro está aparecendo todos que são dezembro, a popularidade de todos os que são dezembro, e depois está aparecendo de todos os outros. O que eu quero é realmente comparar dezembro versus os outros. Então vamos fazer uma tabelinha aqui. Então nós temos lá dezembro e nós temos os outros. Eu quero traçar a média e o desvio padrão, a média e o desvio padrão dessas duas informações, e vou colocar, vamos fazer igual que eu tinha falado para vocês que deveria ser. Então tá aqui, dezembro, outros meses, e aqui nós vamos colocar popularidade exercício, que seria a nossa variável dependente, ok? E isso aqui é a nossa variável independente. Perfeito, vamos lá. Média para o mês de dezembro. Basta escrever média, abre parênteses, seleciono aqui a popularidade até fechar dezembro. Então, tem todos os meses de dezembro dos últimos 5 anos, todas as informações do mês de dezembro. Tá aqui, deu 4,041, a popularidade 41%. E agora vamos calcular o desvio padrão para o mesmo período. Aqui, vamos lá. Pois bem, 14. Então, nós temos aí 41 com desvio padrão 14 para o mês de dezembro. E vamos ver a popularidade nos outros meses. Igual média, abre parênteses. Selecionei todo o resto. Dei um Enter, 58. Parece que é um pouco maior do que do mês de dezembro, né? Então, vamos só calcular aqui o desvio padrão. Para os demais, dá um Enter. Muito bem, agora a gente vai calcular o valor P. Opa, só tirar aqui essas casas decimais. Ignorar esse erro. Vamos ver quanto que vai ficar o resultado do teste T para essa comparação. Então, eu seleciono primeiro a matriz 1, a matriz de dados do mês, que é de dezembro, dou um ponto e vírgula, seleciono as demais informações, dou um ponto e vírgula, distribuição bicaudal e tipo vai ser tipo, ponto e vírgula, variância desigual de duas amostras, ou seja, teste T independente, porque eu estou comparando dois grupos amostrais diferentes, tá? Aí, o valor de P foi provavelmente menor que 0,05. O que significa isso? Que a popularidade do termo exercício físico é menor do que a popularidade do termo exercício físico em outros momentos quando a gente avalia dezembro. Dezembro, então, há uma queda na popularidade do termo exercício físico comparado aos outros meses. Isso é bem esperado, a gente está fazendo algo óbvio, mas é interessante a gente ter a magnitude desse resultado. E acho que isso fica bem legal
Por quê? Porque aí a gente consegue acessar qual é a magnitude dessa diferença. E como que a gente pode apresentar isso? Então, a gente pode fazer uma diferença entre as duas informações, entre a média dos dois resultados. Esse menos esse, então quer dizer que são 17 pontos percentuais de diferença de dezembro para os outros meses em média. Olha que interessante. Então, esse aqui é o nosso resultado atual, que indica que, por exemplo, usando o teste T, nós estamos mostrando uma magnitude de diferença e um valor de significância associado. Esse aqui é um exemplo claro do que eu espero que vocês consigam executar com os dados do Google. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que, olhando para essa figura, a gente não consegue identificar que é significativa essa diferença. Mas dá para bater o olho e perceber que há essa diferença. Ontem recebi uma mensagem aí que tem pessoas curiosas que estão se interessando pelo próprio Google Trends. Tem pesquisas muito legais aqui, por exemplo, vocês podem observar que há algum tempo atrás não existiam umas informações, vou digitar aqui só, ou que, por exemplo, ninguém estava preocupado com essa informação um tempo atrás, existia uma preocupação, uma popularidade menor das pesquisas, né, usando essas informações. Por exemplo, coronavírus aqui, quase não existia informação a respeito do coronavírus lá nos últimos 5 anos e aumentou consideravelmente no período. Então, a gente pode explorar uma infinidade de informações usando o Google Trends, e eu gostaria que vocês fizessem exatamente isso, que vocês pensassem em algo curioso, algo interessante, e tentassem baixar essas informações e executar essas comparações, tá? Então, esse é o interesse hoje para que vocês façam essa análise, tá? Vou brincar mais um pouquinho. Eu vou baixar agora. Vamos tentar aqui fazer uma nova comparação pareada, tá? Deixa eu voltar lá para o Google Trends. Vou voltar ao que era lá o exercício físico. E se a gente comparar, por exemplo, está bem devagar aqui por causa da gravação, tá? Mas já vai rodar. Vamos colocar aqui. CrossFit. Será que o termo CrossFit ele foi pesquisado mais ou menos do que o termo exercício físico sozinho? Então, o termo de pesquisa CrossFit nos últimos 5 anos aparentemente é bem maior do que o termo exercício físico. Vamos mudar aqui o exercício físico então para Pilates. Qual é mais popular, Pilates ou CrossFit? Opa, parece que está meio próximo à média aqui deles, ó. Em alguns momentos parece que um é maior, depois tem uma flutuação, uma diferença. Está bem interessante. Vou baixar esses dados e vou verificar se há uma diferença entre esses dois resultados. Vamos colocar aqui Pilates e CrossFit. Vou fazer o mesmo processo, porém agora eu não posso mais comparar eles usando então o recurso de teste T independente. Agora eu tenho que usar o recurso de teste T pareado. Deixa eu só salvar esse anterior aqui como pasta do Excel. Pronto. Beleza. Agora vamos lá. Pilates, CrossFit. Qual que é o objetivo então aqui? É comparar agora CrossFit versus Pilates. Eu vou apagar isso aqui, vou fazer o processo que eu já mostrei para vocês de tradução aí da informação que está em texto agora para a coluna e vou chegar aqui no resultado então das semanas, cada semana mostrando a informação que indica a popularidade do termo CrossFit e do termo Pilates. A semana, então, é meu sujeito amostral, ou seja, cada dia aqui é uma informação que foi coletada de 2 formas diferentes. Então, nós podemos deduzir que essa resposta ela pode ser comparada de um jeito pareado para cada dia. Qual é a diferença entre as duas? Então, a gente pode criar uma coluna aqui, para saber qual é a diferença entre
o dia. Então, vamos colocar aqui Pilates menos CrossFit. Em pontos percentuais, alguns dias o Pilates está maior, outros está menor. Tem pontos negativos e tem pontos positivos. Isso está legal. Só para a gente observar, então, vamos ver se dá para fazer aqui. Uma brincadeirinha. Vamos inserir um gráfico. Olha aí que interessante. Deixa eu ver se eu acho um layout aqui que fique mais adequado. Esse aqui tá bonitinho. Formatar eixo. Muito bem. O que a gente tem aqui? Ficou meio estranho, eu não consegui formatar ainda ele aqui, mas tudo bem. Não tem problema. O que eu estou mostrando para vocês é que há então, resultados que estão acima do zero, ou seja, são positivos. Então, em alguns momentos, a diferença entre os dois é positiva, ou seja, Pilates é maior do que CrossFit. Em outros momentos, no tempo, Pilates é menor do que CrossFit. E isso que é interessante. A gente precisa saber se essa diferença entre os dois é significativa ou não. E aí, vamos mostrar esse resultado agora. Como que vai ficar? Então, a pergunta aqui é, será que a diferença na popularidade dos termos Pilates e CrossFit nos últimos 5 anos no Brasil? Então, essa aqui é a nossa perguntinha base. Isso aqui vai servir, então, para a gente compreender. Será que há diferença? Vamos lá, vamos comparar, então. Como é que eu começo a ideia aqui? Então, é primeiro detectar qual que é H0. Né? Não há diferença. Não há diferença. Então, H0 sempre, quando a gente faz comparação, é que não há diferença. E aí eu posso traçar aqui a média dos dois momentos, né, do Pilates. Nós vamos ter, então, popularidade aqui. E aí aqui, ó, média. E aqui desvio padrão. Média e desvio padrão. E nós vamos simplesmente colocar aqui em cima uma informação e a outra. Primeiro Pilates e depois CrossFit. Aqui do ladinho vai ser o valor P, assim que eu mostrei para vocês que eu gostaria que vocês fizessem então a tabela para explicar esse resultado. Vamos calcular a média aí. Igual a média, abre parênteses, Pilates, todo o período. Eu quero saber a média do período. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o desvio padrão. Igual desviada. Todo o período. Agora a gente faz a mesma coisa para o CrossFit. E depois o desvio padrão para o CrossFit. Agora a gente vai aplicar o teste T. E o teste T, nesse caso, é um teste T pareado. A matriz 1 vai ser a matriz Pilates. E a matriz 2 vai ser a matriz de CrossFit. O tipo bicaudal, nós vimos que tem momentos que é positiva e negativa a diferença entre os dois, então não dá para dizer que é unicaudal. E tipo vai ser pareado. Fecha parênteses, enter. Olha ali o valor P, 0,0005. Nível de significância era 0,05. A gente pode até perguntar aqui para o Excel, igual, esse é menor do que esse?
verdadeiro, ou seja, esse aqui é menor do que o nível de significância, então nós rejeitamos H0. Pessoal, inclusive, olha só, dá para fazer uma brincadeira aqui, ó. Interpretação. Olha o que eu vou fazer aqui para ajudar. Vou até ampliar aqui um zoom. Professor, estou com dificuldade em saber se esse valor é menor ou maior que 0,05. Eu não gosto de números. Então, o que dá para fazer? Igual se, abre parênteses, e se for menor do que o nível de significância, ponto e vírgula. Se for menor, rejeita. Se não for menor, aceita. Vou colocar até aqui, ó, H0. H0. Fecha parênteses. Olha só que legal. Agora vamos simular que o resultado tenha sido outro, 0,897. Aceita H0. Poxa, gente, aí fica muito fácil fazer teste estatístico. Já vem até a interpretação do resultado. O que eu gostaria então que vocês fizessem, pessoal, a tarefa de vocês vai ser exatamente essa, brincar lá no Google Trends, baixar essas informações, fiquem à vontade, sejam criativos, façam o que vem à cabeça de vocês, os interesses de vocês, testem lá o Google Trends, descubram alguma informação interessante, baixem esses dados, e aí depois que vocês tiverem feito tudo isso, baixou o dado, opa, dá para fazer isso, dá para comparar, dá para fazer correlação, com cada uma das atividades você vai ter que tomar uma decisão, eu quero que vocês tragam essas informações. E aí vocês vão poder trazer essas informações nessa tabelinha para mim. A diferença só que eu estou pedindo para vocês mandarem em PDF, porque daí eu já abro direto lá no... Estou pedindo em PDF porque eu consigo abrir essa tabela direto lá no Moodle e consigo fazer essa avaliação, tá? Mas quem não conseguir salvar em PDF, me manda mensagem que eu dou umas dicas para vocês. Mas é legal vocês pegarem essa tabela, copia para o Word, salva em PDF, ou então salva em PDF direto aí no próprio Excel. Não é difícil fazer isso, tá, pessoal? A aula de hoje, então, ela era mais uma simulação para vocês revisarem o conteúdo. Eu resumi tudo que a gente viu na semana, passei o teste pareado, demonstrei as diferenças entre os dois, fiz uma tabela, um resumo geral. Todas essas informações, esses materiais eu vou mandar no Moodle para vocês hoje. Eu acho que a apostila que eu mandei até o momento já tem essas informações. Aqueles alunos que tiverem alguma dificuldade, algum problema e quiserem reportar isso para mim, pode mandar no WhatsApp. Vinícius, hoje à tarde, então, a gente tem uma conversa para ver como que a gente pode fazer para você compreender bem o assunto. Meu objetivo enquanto professor é sempre ensinar, então eu quero que você entenda o conteúdo, a execução, a tarefa, os trabalhos. No seu caso, a gente vai poder combinar alguma coisa no presencial, caso não seja fácil aí você executar sozinho essa atividade, ou que precise de algum auxílio no sentido de uma participação mais presencial minha, então a gente pode fazer isso quando voltar às aulas, mas eu estou vendo que você está participando das aulas aqui, está assistindo, então para mim a validade disso tudo já está sendo confirmada, tá? Pessoal, então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já são 11h52, o tempo passa rápido quando eu estou falando. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, professor, não deu tempo, não consegui assistir, estou com algum problema, como é que eu posso resolver? Fiquem à vontade e falem comigo. Aqui eu já recebi uma mensagem dizendo, aconteceu um imprevisto. Entre em contato comigo, me avisa, fala comigo. Se alguém tiver alguma dúvida do tema de agora, me manda mensagem aí, pessoal. Pode falar agora aí. Abre o áudio e fala. Todo mundo sabe tudo, então? Fechou prova oral amanhã? A prova de amanhã vai ser o mesmo horário, professor? Como? Desculpa. A prova de amanhã vai ser o mesmo horário? Sim, pessoal, eu vou abrir a sala para explicar a prova para vocês, mas a prova vocês vão poder executar, é um trabalho, na verdade. Eu estou chamando de prova, mas é uma atividade avaliativa em formato de trabalho que vocês vão poder me entregar até meia-noite, tá? Como? É para ser entregue tudo amanhã? Sim, todas as atividades vocês vão ter que entregar amanhã. É porque eu vou viajar amanhã, na verdade, com a minha família.
Mas eu vou tentar mandar hoje pro professor, no caso. Mas daí você Tentar vai mandar ficar tudo, mas sem fazer a prova? o problema é a questão da prova de manhã. Eu queria conversar com o professor, mas isso a gente pode resolver no WhatsApp. Pode ser? Tá, me manda no WhatsApp então, e daí qualquer coisa eu te passo qual que é a prova e você tenta fazer hoje. Ok, beleza? Obrigado, Beleza, professor. valeu. Mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica? Tá com o áudio fechado, Johnny. Abre o áudio aí. Professor, eu não entendi no Google Trends como é que a gente tira os dados. Tá, vou voltar lá, tá? Vou voltar lá e vou demonstrar novamente, beleza? Ok. Professor, Pode falar. aproveitando do Johnny ali, quando eu importo os dados por Excel, que daí vai lá em dados para colocar o delimitador como vírgula, o meu não sei, porque a configuração no meu Excel tá diferente do teu. Aí eu não tô conseguindo fazer isso. Tá. Tipo, colocar em vírgula para separar. Depois, se você conseguir, você pode me mandar uma foto de como tá aparecendo para você que eu te oriento, pode ser? Beleza. Tá? Que a versão no Excel pode ter diferenças, mas todos eles é possível fazer de alguma forma ou outra, tá? Daí eu te ajudo qualquer coisa. Ou eu faço para você e te devolvo os dados. Beleza, obrigado, professor. Olha só, então lá para responder a do Johnny, lá no Google Trends, a gente executou a pesquisa aqui com 2 termos, e aí existe uma informação que chama interesse ao longo do tempo. É um quadro que tem uma informação então temporal da popularidade. Nesse quadro tem aqui no cantinho um ícone que parece uma seta para baixo no sentido de download, que é baixar alguma coisa. Quando a gente baixa então essa informação, clica aqui, ele já vai fazer o download automático em .csv, que é o formato então que está arquivada essa informação. Então o Google ele arquiva essa informação, demonstra para a gente em formato de gráfico, mas ele permite que a gente baixe essa informação em .csv clicando nesse ícone. Você está vendo aí, Johnny? Nesse ícone aqui no cantinho, que é uma seta desenhada para baixo, no sentido de baixar para o solo, ou baixar para o seu computador. Então é nesse ícone que a gente faz o download. Quando faz o download, então ele vai baixar já direto, vai abrir só uma página dizendo onde você quer salvar. Então, onde você quer salvar essa informação e que nome você quer dar para essa informação. Tá? E aí o que dá para fazer é só baixar, salvar do jeito que você quiser e abrir no Excel e depois salvar em formato Excel. As versões do Excel podem gerar aí uma diferença em como executar essa transição entre dados textuais para dados então, em formato de colunas, que é o que a gente tem interesse em fazer. E aí, dependendo da versão do Excel, pode ter algumas diferenças. Eu estou passando aqui para 2007, 2013, 2015 ou 2017. As versões mais atuais do Excel são similares ao que eu passei para vocês, mas podem ter algumas versões diferentes. Então, casos específicos como esse, vocês podem me relatar. Johnny, conseguiu entender? Mais perguntas aqui, ó, legal. Primeiro, vamos lá. Sobre esses métodos, Matheus Gurski. Sobre esses métodos passados hoje de executar os testes no Excel, será passado no Moodle um tutorial? Sim, será passado no Moodle um tutorial. Tudo que eu fiz hoje, eu vou passar, esse vídeo inteiro eu vou passar no Moodle, porque é um vídeo tutorial já, tá? Então, esse vídeo vai ser passado para o Moodle. Professor, fiquei com dúvidas sobre os links dos cálculos que o professor mandou na atividade. O que precisa fazer exatamente? Então, lá no primeiro dia, segunda-feira, eu mostrei para vocês como que calcula a normalidade em 2 sites. Lembra? Teste de normalidade. Então, eu mostrei para vocês como executa o teste de normalidade nesses 2 sites. Então, toda vez que nós temos um pressuposto de normalidade que deve ser atendido, ele vai gerar um valor de P que indica se atende ou não atende à normalidade.
E esses dois sites são uma forma fácil de executar o teste. Então, tanto como o Gorov Smirnov quanto o Shapiro-Wilk estão lá. Eu acho que eu não fiz um vídeo tutorial, mas eu posso fazer um vídeo tutorial caso vocês tenham interesse. Mas, em geral, vocês vão baixar o dado do Google Trends, vão copiar o resultado da coluna, a coluna inteira, e jogar nesse site e apertar um calcular. É bem fácil de executar. E o site vai dizer lá se tem ou não tem normalidade no dado que você baixou. Ok? Então, esses dois links que eu passei servem para calcular a normalidade. Pergunta da Laís. Professor, para os trabalhos, precisam ser dados diferentes retirados do Google em todos os trabalhos ou pode ser o mesmo exemplo? Pode ser o mesmo exemplo. Se você conseguir executar os 3 testes com os mesmos conjuntos de dados que você baixou uma vez só, pode ser o mesmo exemplo. Tá? Eu fui dando variações de exemplos aqui só para todo mundo conseguir entender o processo de diversas formas diferentes. Vocês baixando uma vez só, você já consegue executar os 3 trabalhos. Isso é verdade. Então, se você conseguir fazer isso, legal, não tem problema nenhum. Até fica bem bacana se fizer isso também. Você pode mostrar o seu conjunto de dados, qual foi o resultado que você observou. E, pessoal, se vocês puderem salvar no Excel, salvar no Word e depois salvar em PDF, vocês podem colocar mais informações, podem até descrever. Baixei esses dados aqui no Google Trends, a informação refere-se a tal coisa. Faça uma breve descrição do que você fez de trabalho, tá? Não precisa ser muita informação, mas seja sucinto, mas descreva um pouquinho, só para não ficar também no escuro e ter que adivinhar algumas coisas. Mas o que eu preciso mesmo que vocês façam é a tabela com os resultados e a figura, no caso da correlação, com os resultados do P e do R. Essa é a parte mais importante. Tem que ter isso, tá, para validar então que vocês compreenderam as técnicas analíticas. Caso vocês tenham dúvida, por favor, me avisem. Tá? Não tem problema perguntar. Nenhuma pergunta aqui, nenhuma dúvida é uma dúvida ruim ou informação. O professor vai achar que eu tinha que saber isso. Não. Vocês não têm que saber tudo, ninguém sabe tudo. A gente precisa estudar para aprender. Estudar é o meio de aprender. E muitas vezes estudar significa debater, discutir, conversar. Comunicação faz parte do aprendizado. Entrem em contato se precisarem, tá? Tentem aí, boa sorte nas tarefas. O André, que é o nosso monitor, também pode ajudar, se vocês se sentirem mais à vontade conversando com ele. Eu estou passando todos os tutoriais para ele, então ele pode assistir os tutoriais e ajudar vocês também, do mesmo jeito que eu vou ajudar. Então fiquem à vontade caso vocês tenham dúvidas, ok? E no caso de pessoas com versões diferentes do Excel, me manda a foto do que você está fazendo e o que não deu certo, e aí eu ajudo. Eu recebi 1 ou 2 mensagens agora cedo que eu não pude responder ainda porque eu estava em aula, mas aí eu vou tentar responder agora à tarde, tá? Feito, gente. Tchau, tchau. Bom almoço, bom trabalho para todo mundo. Nos vemos amanhã, 11 horas. E aí, nesse horário, nós vamos então fazer uma provinha, tá? Amanhã, então, a prova não é oral, é só... Eu vou apresentar a prova para vocês. Vocês vão fazer a tarefa e me encaminhar pelo Moodle amanhã, beleza? Se tiver alguma dúvida, manda por mensagem que agora acabou o nosso horário e eu vou assistir um jornalzinho e almoçar agora bater um rango aqui. Valeu, abraço, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Professor, falou. O jornal só tem fonte ruim. É verdade. Isso é verdade. O jornal está cada vez pior mesmo. Só tem Covid e acidente. Professor, Fale.